Clube FM. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Sua manhã com mais alegria, só aqui na Clube FM. Você está ouvindo Manhã na Clube. Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde, aqui na Rádio Clube. É isso aí, estamos começando mais um Terça da Saúde aqui para trazer sempre informações relevantes, informações importantes sobre a nossa saúde e várias questões que às vezes nos afligem e o programa vem para poder dar aquele start, para poder dar aquele começo de um questionamento, enfim, é sempre muito bom. Quero dar bom dia para Natália da Fórmula Certa, tudo bem? Tudo certo por lá? Bom dia, Vanessa, bom dia, doutor. Tudo certinho por lá, tudo vapor. Começamos uma semana abençoada, né? Ainda bem, mês de março, com pois tudo. É, o nosso mês, né, Vanessa? É, o mês das mulheres. E nós estamos recebendo o doutor Fabiano de Melo Peixoto, que é neurologista. E hoje o nosso tema é Alzheimer, né? Que é uma doença que cada vez mais a gente ouve falar, cada vez mais a gente discute sobre isso. Eu não sei se antigamente era mais tabu ou se mesmo os idosos morriam mais cedo. Hoje a gente tem, né, uma expectativa de vida muito mais alta. Bom dia pro Fabiano. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, viu? Muito obrigado. Então vamos lá, né? Acredito que quando, né, as pessoas vão chegando naquela fase mais madura, começa a despertar um certo preceito, né? Um certo medo sobre algumas patologias que acomete mais na fase madura, né, doutor? Então explique para os nossos ouvintes o que é o Alzheimer. Tá, perfeito. Primeira coisa, antes de a gente falar de entender o que é Alzheimer, eu acho que vale a pena a gente entender o que é demência, né? Que são conceitos que um está contido dentro do outro, mas não são sinônimos, né? O que é isso, né? É como eu gosto de falar assim, demência é como se eu falasse carro, né? E o Alzheimer eu tô falando, é um carro X, assim, é um carro da Chevrolet e tudo mais, uma coisa especificada, né? E a gente vai chamar de demência toda aquela condição onde você tem um prejuízo de algum domínio cognitivo, né, alguma questão da cognição. E a gente entende como cognição, tem várias coisas que fazem parte da cognição, só que a gente não tem muita noção disso, a gente nunca parou para pensar nisso. Quais são elas, né? Por exemplo, assim, memória, orientação espacial, né? Você saber onde você está, reconhecer a face das pessoas, reconhecer o rosto das pessoas, né? Você ter um conhecimento de conseguir fazer uma determinada coisa, a questão emocional também, né? Todos isso, questão emocional, tipo assim, você saber reagir a determinada situação. Tudo isso são domínios cognitivos. E o Alzheimer, né? Então, assim, quando eu tenho algum prejuízo de alguma dessas coisas, que às vezes faz parte do envelhecimento, eu posso falar que o paciente tem uma determinada demência. E o Alzheimer é um tipo de demência que nós temos, né? Que aí no caso de demência no Alzheimer a gente vai ter dois domínios bem característicos que todo mundo conhece, só que não parou prestar atenção nisso. Que é a questão da memória, a gente tem um prejuízo da memória, principalmente da memória recente, né? Então o que é isso? É um paciente que não consegue, uma pessoa que não consegue reter informações novas, né? É uma pessoa que assim, assistiu o jornal e no final da tarde não consegue lembra. Citar as coisas do jornal, a pessoa que às vezes esquece que tomou medicamento, às vezes a pessoa esquece que se alimentou, esquece o que comeu no almoço, essas outras coisas, né? Associado, além do prejuízo de memória, mais pra frente a gente consegue observar também um prejuízo nessa questão visoespacial, na questão orientação espacial. Que vai ser uma pessoa que às vezes vai se perder dentro de casa, se perde dentro da rua, não reconhece o lugar onde está, olha para um rosto de uma pessoa e às vezes não consegue necessariamente reconhecer a pessoa. Então seria isso. Então demência é quando eu tenho um compromisso, prejuízo de algum domínio cognitivo, e o Alzheimer é quando eu tenho um prejuízo da memória e dessa questão de orientação espacial que a gente vê mais. E qual é a causa? Tem muita gente que às vezes fala assim, nossa, será que é alguma fase da minha vida que eu vivi que vai acometer lá no meu futuro, vai ocasionar um Alzheimer, ou é algo assim que o nosso próprio organismo está destinado a acontecer. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que tentar entender é que existe um envelhecimento natural, né? E esse talvez é o grande ponto que muitas vezes é difícil a gente, enquanto médico, conseguir mesurar. A gente consegue, mas a gente precisa muito de uma história clínica, né? Por isso que o Alzheimer a gente precisa conversar bastante com a família pra gente conseguir entender. Existe uma história natural de esquecimento. Isso acontece, assim, todo mundo, na medida que vai envelhecendo, existe uma piora natural, isso é normal. Só que existe uma piora que não é natural, que a gente começa a falar que é algo
algo que é patológico, que é uma causa de uma doença, né? E hoje a gente sabe... então, nesse primeiro ponto é esse, né? E hoje a gente sabe que doença de Alzheimer é por causa de uma deposição de uma determinada substância que a gente tem no cérebro, certo? A gente começa a ter uma morte de uns neurônios, aí ele deixa solta uma substância lá que acaba depositando. É uma substância que tá ali no cérebro que ela acaba se depositando no nosso cérebro, tá certo? E de maneira geral, na maioria das vezes, né, a gente percebe que causas esporádicas acontecem, ponto final. Não tem um fator genético, muitas vezes não tem uma coisa que é predisponente propriamente disso. Tá? Um fator assim, eu tenho tal coisa que isso faz eu ter Alzheimer. Isso pode acontecer, mas é exceção mesmo. Uma das principais características do esquecimento, né? Como o senhor mesmo mencionou. É a situação da pessoa já procurar o médico, já tipo assim, comecei a ter um leve esquecimento, já tenho que ter um alerta. É só esses sintomas ou existe algum outro sintomas para a pessoa ter esse alerta? Eu acho que assim, é o esquecimento, mas um esquecimento que tem principalmente prejuízo para a funcionalidade do paciente, tá certo? É porque assim, e é por isso que é um dado curioso, né, que hoje eu acho que a gente vê mais Alzheimer, primeiro, a população está envelhecendo e segundo, a demanda dos pacientes aumentou, na verdade, demanda cognitiva, de raciocínio aumentou. Aquele senhorzinho que há 30 anos atrás morava lá na roça, era um peão, tipo assim, sabe, fazer aquela vida muito simples, ele não precisa de muita memória, não precisa de muito raciocínio para conseguir viver, então não fazia muita diferença. Hoje tem WhatsApp, tem medicamento, tem um monte de coisa que aumenta a nossa demanda e a gente consegue perceber que essas pessoas não estão conseguindo mais fazer isso. O cotidiano é mais acelerado hoje em dia, né? Isso, a demanda é muito maior, né? A demanda é muito maior. Então, assim, primeira coisa, tem um esquecimento e esse esquecimento tá tendo uma repercussão pro meu dia a dia. Só que é extremamente importante a gente, né? Não sei se vai ter essa pergunta mais pra frente, a gente tomar cuidado que existem milhões de fatores que podem piorar a memória. Milhões, tá? Por exemplo, ansiedade, né? Ansiedade, depressão, né? Que isso é uma coisa muito importante. A questão do sono inadequado, a questão de ronco, né? Qualidade de vida, né? Isso, então a gente precisa, assim, vale a pena procurar, né? Mas a gente precisa ver se não tem essas outras coisas. E hoje ainda teve o agravante da Covid, né? Sim. Porque que tem muita gente reclama, né? Que teve a memória afetada no pós-Covid. Sim. A maioria dos casos é a relação da memória afetada, que dizem lá na farmácia. Fala assim, gente, eu fiz uma coisa agora, dali tantas horas já não tô lembrando mais. E o engraçado é que não tem uma faixa etária de idade. Você fala do Covid? Do pós-Covid. Do pós-Covid pra esse esquecimento. Tá sendo bem, assim, bem preocupante, né? Eu acho que isso aí a gente vai o doutor, como neurologista, vai ter que lidar com isso, né? Durante muito tempo, uma pesquisa avançada nesse sentido. O que a gente vê hoje, na verdade, né? Hoje a gente tem o que a gente chama de Covid longo, né? Que ainda é uma coisa bem nebulosa, a gente não é bem definido o que é isso, né? Tem algumas ideias, a gente tá começando a conhecer, mas o que a gente pode falar de base em relação ao esquecimento do Covid, até fugindo um pouquinho do tema, é que é o seguinte: o Covid, na verdade, o esquecimento do Covid muitas vezes é por piora de outros fatores, né? Porque assim, na pandemia, o pessoal ganhou peso, tá roncando, tem uma vida ruim e tá mais ansioso. Então, isso são fatores que pioram a memória. Então, o que a gente vê é que a maioria dos pacientes que se queixam de memória pós-Covid, muitas vezes é relacionada a esses fatores. Depois a gente corrige outros, isso a gente vê que realmente tem uma queixazinha de memória, mas a porcentagem de paciente total acaba sendo um pouquinho menor. Olha só. E como é feito esse tratamento para pessoas que têm um Alzheimer? Vamos voltar no Alzheimer. Perfeito, beleza. Primeira coisa, o diagnóstico correto, né? Segunda coisa, a gente conseguir excluir fatores que podem piorar essa queixa da memória do paciente, né? E quais são esses fatores, né? A gente tem alteração de tireoide, alguma deficiência de vitamina, isso pode provocar, volta novamente a questão de ansiedade, depressão, esses outros sintomas, né? Isso tudo pode provocar piora. Feito a gente melhorado isso, a gente tem duas bases de tratamento, né? A gente vai ter a base medicamentosa, né? Que a gente dá um medicamento. O medicamento, a resposta dele não é muito exuberante, é uma resposta bem modesta, mas que a gente vê em alguns pacientes, principalmente quando a gente pega no começo do começo da doença, a gente consegue observar uma resposta melhor. Positiva. Lá pro final do tratamento, a gente não consegue ter uma resposta tão boa. No final da doença, vamos assim dizer, a gente não consegue uma resposta tão boa. E outra coisa é treinamento cognitivo, né? Isso é uma coisa que ajuda bastante, né? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade desse profissional aqui em Guaxupé, que muitas vezes é terapeuta ocupacional, às
às vezes tem algum psicopedagogo que às vezes faz esse tipo de treinamento, que é encaminhar o paciente para segmento, para fazer treinamento cognitivo. E aí vai fazer treinamentos mesmo, tipo assim, sabe, de memorização, essas coisas que ajudam. Isso tem um benefício muito bom na memória. Né? É positivo. E não existe cura, ou existe? Não existe cura. Alzheimer é uma doença degenerativa, né? Que tem uma evolução, existe uma história natural da doença. Ele começa de um jeito e vai terminar de um jeito. Qual que é essa história natural? Eu vou ter Alzheimer daqui 3 anos, 5 anos, 10 anos, eu vou. Não tem. Cada pessoa evolui de uma determinada maneira, tá certo? Então hoje não tem cura. O que a gente tem são medicamentos que a gente faz esse manejo sintomático. Teve um medicamento recente, né, que até saiu, eu não sei, infelizmente eu não acabei acompanhando na grande mídia se teve uma repercussão sobre isso, que o pessoal, tipo assim, fez um alarde, fez assim, nossa, que maravilha e tal, mas quando você vai olhar com um pouco mais de critério, um pouco mais de carinho ali, você vê que assim, não é lá essas coisas, sabe? Não é tão bom. Quase 0%. Não é tão bom assim, sabe? E assim, a gente fala tanto da pessoa acometida pela patologia, né? Mas a gente esquece das pessoas que estão por trás, que não é fácil, né? O familiar vê a pessoa ali normal, mas por dentro tá todo, como se diz, todo modificado. O que o senhor orienta os familiares em relação a lidar com essa situação? Ter paciência, a gente já sabe que tem que ter muita paciência. E praticamente eles voltam a ser criança, talvez, né? Sim. Então, o que você orienta eles? Então, assim, a primeira coisa, né, eu acho que a gente tem que... Você trouxe um ponto bem interessante, que isso é bem definido, que é o estresse do cuidador, né? Isso é bem definido, né? Quem cuida tem uma situação. A gente, apesar de... a gente deveria, durante a consulta, olhar para o cuidador e entender quais são as demandas do cuidador, que é muito normal. O cuidador a piorar o sono, porque o paciente não está dormindo, né? Piorar o sono que não está dormindo, às vezes tem questão da ansiedade, que nem você fala, ter piorado o paciente, né? Não esperar aqui uma evolução muito ruim, né? Então, assim, o que eu oriento muito é assim, é necessário bastante paciência e é necessário entender a doença, entender a história natural da doença, certo? E a gente conseguir fazer um planejamento de cuidado do paciente em todos os momentos da evolução da doença. No primeiro momento, a gente faz um cuidado, tipo assim, visando ter um pouco de memória, de melhora na memória nesse primeiro momento, e mais pro final da doença também planejar aquele momento final ali, tipo assim, como é que a gente vai fazer, se tiver alguma pneumonia, se tiver alguma coisa. Então eu acho que conversar e deixar bem claro, tipo assim, como que a gente vai manejar essa doença no longo da vida, no longo da trajeto, da história da doença, isso é muito importante pra gente conseguir, principalmente, alinhar expectativas do cuidador, certo? Com aquilo que a medicina consegue fornecer para aquele paciente, né? E sempre tentar visar a questão de qualidade de vida do paciente em todos os momentos. Isso é o mais importante, visar a qualidade de vida do paciente. E sempre é a perda de memória que é a principal característica, ou tem alguma outra característica assim que é legal observar? Do Alzheimer é a perda de memória. É a perda de memória. Uma outra coisa que é muito comum, uma coisa que é bastante comum é a dificuldade de nomeação também. O que é isso? Durante a consulta, por exemplo, né? Um teste cognitivo que a gente faz é pedir para o paciente falar a maior quantidade de animais, bichos que ele consegue em determinado tempo. A pessoa não consegue falar o tanto que é esperado. Então, dificuldade de nomeação e a perda de memória são as duas coisas que a gente observa. Você já nos mencionou que não é hereditário. Tem uma pergunta aqui. Minha mãe teve, eu vou ter? A Márcia tá perguntando. Se eu não conhecer a Márcia, não tem como eu saber, né? Assim, é pouco provável, assim, existe uma chance, mas é uma chance muito discreta, né? Mas, assim, a maioria dos casos não são genéticos, não são hereditários, né? Não são hereditários. Mas não deixa de tomar um alerta no futuro, certeza, né? Com certeza. E a gente sabe, né? Aquela velha pergunta que a gente sempre faz aqui no Terça da Saúde: é mais acometido em homens ou mulheres? Ou tá igual? Tanto um quanto o outro? Tem maior predomínio masculino. Homens alerta. Né? Mas masculino, né? E é interessante, assim, até falar a questão de prevenção, né? Não sei como que funciona. Hoje a gente sabe que existem algumas coisas que ajudam muito a diminuir sua chance de você ter doença de Alzheimer. Talvez a principal coisa que pro jovem, né, talvez até seus 40, 50 anos de idade, que vale muito a pena, é nível cognitivo.
nível de instrução, tá? O que é isso? Quanto mais você estudar, menos chance você tem de doença de Alzheimer, tá certo? Então esse é o primeiro ponto, né? Eu sempre falo para os meus pacientes que têm essa preocupação, sempre continuem aprendendo, sabe? E aprender não é necessariamente uma educação, entenda que nível cognitivo não é educação formal, né? Fazer escola, faculdade, nem isso. É qualquer algo que ocupa a sua mente, a sua memória. Aprender um instrumento, aprender a pintura, aprender uma outra língua, aprender Até essas outras aquelas coisas. palavrinhas cruzadas, né? Meu pai tem 94 anos, eu compro deste tamanho as palavras cruzadas para ele gosta muito e ele é um leitor assíduo. Olha ele só. lê, às vezes, 2 livros ao mesmo tempo, enquanto ele tá lendo um de autoajuda, ele tá lendo um romance, então ele tá sempre lendo muito e a memória dele é muito impressionante, porque ele lembra de coisas assim, de muito tempo, mas assim, lembra de coisas que aconteceram ontem, anteontem. Mas eu te falei isso ontem, você não lembra? Ele fala. Olha só, mim, né? tá melhor do que a tua memória, Vanessa. Então, eu acho que eu tenho, assim, esse exemplo em casa que realmente é muito saudável, né, a leitura pro idoso, né? Sim, bastante. Eu acho que mais, assim, ele faz a fisioterapia dele, ele tem o acompanhamento dele, mas a qualidade de vida dele é muito boa, graças a Deus. Eles em si não podem deixar a vida deles cair em rotina, né? Porque eles têm aquela vida agitada durante todo um processo, quando vê, deixa estagnado. Eu acho que isso não é legal, saudável. até mesmo para as pessoas mais próximas, né, não deixar isso acontecer, porque como se diz, eles estão ali na estadia e a gente sempre orientá-los, né, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Muito bacana. É muito bom acompanhar. Eu tenho a sorte de ter essa convivência com ele cuida dos meus filhos, renovou a carteira de motorista, que bom. Trabalha todos os dias, lê, né, toma a cervejinha dele, então... a gente não pode deixar nossa mente envelhecer. Exatamente, eu acho que é o mais importante. É isso. Certinho? Né? Então, tá bom. Muito obrigada. Eu acho que é um tema, assim, muito importante da gente falar. É um tema porque de alerta, né, Vanessa? E é isso. Acho que os nossos idosos, né, a gente está vivendo mais. Eu acho que a gente tem que observar mais. E é isso, preservar a qualidade de vida deles. A gente tem tudo hoje para ter uma qualidade de vida melhor. As pessoas estão super modernas e pode causar essa modernidade às pessoas idosas que estão vindo agora, né? A minha avó também tem quase 90 anos, super lúcida, adora ler. Isso é bom demais. Muito obrigada, gente. Obrigada, valeu Vanessa. demais. Obrigada, doutor. Até a próxima terça da saúde, se Deus quiser. Beijo. E fique aqui com a gente no nosso Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde. Clube FM 106,5. Rádio Clube. Empório do Inácio é sua nova loja de produtos naturais de Guaxupé. Grande variedade a granel de